Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje vamos a um estudo direto do Salmo 82. Por que eu estou falando um estudo direto? Porque muitas pessoas falam sobre este salmo, mas demonstram poucas evidências. Apesar de falar dos argumentos corretos, as evidências são parcas, escassas. E neste meu vídeo, eu vou direto às evidências. Você vai ver, aliás, você já está vendo na tela, as referências textuais ugaríticas que, assim, serviram de inspiração para a redação do Salmo 82. Então, vamos ler estas fontes e eu vou explicando as mesmas, tudo assim de maneira direta. Então, primeiro, para nos contextualizarmos, obviamente, vamos ler o Salmo 82 a partir do versículo 1. Deus, que aqui no hebraico é Elohim, está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo, Elion, todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possui todas as nações. No Salmo 82 estão refletidas as tradições do corpus ugarítico, com o qual o Salmo parece ter sua composição inspirada na matriz mitológica comum a Israel e Ugarite. Lê-se redatores judaítas e poemas da religião cananeia. O Salmo 82 demonstra claras relações com o épico de Querete, ou Kirta, ou Kirita, KTU 1:14-16. E Assib, filho do rei de Querete, lamenta a morte iminente de seu pai e questiona sua condição divina. Como se pode dizer que Querete é filho de El, a descendência do clemente e santo? Deuses podem morrer? Pode a descendência do gracioso não viver? Em KTU 1:16-17-23, é traçado um nítido contraste entre a suposta divindade de Querete e a possibilidade de sua mortalidade. O mesmo contraste é expresso no Salmo 82, 6 e 7, onde a justaposição da expressão hebraica fornece um forte contraste conceitual destinado a enfatizar o inesperado. Eu vos disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Mais tarde, Assib acusa seu pai de impropriedades, exigindo o trono. Ou seja, no conto, no poema ugarítico acerca do rei de Querete, o filho vai à Assembleia de El, pergunta sobre a questão divina de seu pai, que morre, ele morre,
E aí, olha só o curioso agora. Ele descobre que há improbidades administrativas por parte do seu pai. Impropriedades. Então ele vai e exige o trono. Que improbidades administrativas ou impropriedades são estas? Olha que interessante, KTU 1, 16, 6, 45 a 53. Olha só. Você não julga o caso da viúva. Você não toma uma decisão em relação aos oprimidos. Você não expulsa aqueles que atacam os pobres. Diante de ti, não alimentas o órfão. Atrás de ti, a viúva. A doença tornou-se, por assim dizer, sua companheira de cama. A doença é sua companheira constante na cama. Então, desça de sua realeza, eu vou reinar. Do seu domínio eu serei entronizado. Então você vê aqui a questão social colocada como questão de punição aos Elohims, né? No contexto do Salmo, vamos dizer assim, de Asaf, seria os governantes humanos da sua época, a realeza, mas em Ugarit eram os filhos de El, os deuses. E as motivações são as mesmas. A falta de atenção à justiça social. Olha só que curioso. No caso aqui, uma falha celeste, cósmica, né? No caso aqui do Salmo 82, aí uma falha dos juízes da terra, não é? Daqueles que deveriam zelar pelo povo. Muito curioso. Mas continua. Tem outras relações aqui muito interessantes. As acusações são diretas e não retóricas. Yazib exige que o trono seja desocupado para que ele possa governar. A mesma questão aqui, né? O salmista exige, né? Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois tu possuis todas as nações, né? Já não é mais agora os juízes humanos que irão julgar, mas o próprio Deus solicita o salmista que julgue. Aqui no lugar, o filho de Queretes toma o lugar dele, Yazib toma o lugar dele, agora ele que vai reinar, ele que será entronizado, ele que cuidará da justiça social. Vamos continuar lendo aqui então, que as acusações vêm de um subordinado é explícito. Apesar dessas ligações com a literatura sírio-palestina da Idade do Bronze Final, o Salmo 82 não foi escrito em Ugarit, da Idade do Bronze Final. O Salmo 82 é uma redação inspirada no texto ugarítico, ok? O texto ugarítico, ou seja, é mais antigo. As diferenças entre as tradições não são insignificantes, pois o Salmo 82 tem sua redação em um contexto histórico, político e social distinto da época em que os textos ugaríticos foram compostos. Ou seja, o contexto social, político-social, é distinto, obviamente. Estamos falando aqui de séculos de distância. Entretanto, porém, por que não são insignificantes essas diferenças? Porque elas apoiam suas preocupações na questão do amparo aos mais vulneráveis. Viúvas, órfãos, pobres, os oprimidos, os necessitados e assim por diante. Muito interessante. Vamos lá. Ciclo de Baal, grande ciclo de Baal. Por que é necessário lermos o ciclo de Baal? Para entendermos o que motivou essa redação do Salmo 82 como Elohim e não Yahvé. Por que Yahvé não é citado ali, né? Vamos entender então. Pronto, siga seu caminho rumo ao corpo reunido no meio do monte Lala, aos pés de El. Não caia. Não se prostre ao corpo da assembleia. Orgulhosamente em pé, diga seu discurso e diga ao touro, meu pai El. Declare ao corpo da assembleia mensagem de Iã, seu senhor, de seu mestre juiz Nahar. Então olha só que interessante, no embate, né, do ciclo de Baal entre Baal e Iã, nós temos esta questão de que El é aquele que preside a Assembleia Divina. E aí, presidindo a Assembleia Divina, os filhos de El, os Elohim, né, os deuses,
são aqueles que também estão presentes nesta assembleia. Em contraste com KTU, a referência está aqui, onde El é aquele que preside as Assembleias Divinas em Ugarit, o papel da autoridade presidente no Salmo 82 é indetectável, porque está ali naquele plural Elohim. E o status subordinado de Yud-Heh-Vav-Heh na tradição da redação deste salmo não é apresentado. Ou seja, o tetragrama, onde ele está aqui? Ele está como subordinado, ele é mais um na Assembleia. Como é que ele aparece aqui? Não aparece simplesmente. Na época do exílio de Yud-Heh-Vav-Heh já havia sido amalgamado com El-Bar-Elion. Ou seja, já havia acontecido isto, né? O tetragrama já havia incorporado todas as tradições de todos os outros El. El Shaddai, El Olam, El Elion e por aí vai, o próprio El e assim por diante. As acusações também foram formuladas no vernáculo do gênero canção de reclamação, que define o contexto mais amplo do Salmo, demonstra claramente uma exposição da realidade social por parte do redator do Salmo à sua época. Então, obviamente, o redator tinha acesso ou conhecimento desta canção, desta tradição ugarítica, que apesar de colocar a responsabilidade do fracasso social em um rei divino, filho de El, apesar disso, o salmista agora ele contextualiza para a sua realidade histórico-político-social. Ou seja, ele agora tira dessa questão divinatória, coloca sobre homens, Elohims aqui no salmo, no contexto social. Seriam os juízes da terra, os sacerdotes, por aí vai, mas os elementos gramaticais permanecem, denunciando de onde vem a origem desse salmo, a origem desta canção-reclamação, que é um gênero literário, obviamente. Então, o gênero literário denuncia a origem, a fonte, aonde gramaticalmente, exegeticamente, fazendo traçados paralelos, nós percebemos de onde vem esta tradição, a origem deste salmo e suas implicações. Existem demais implicações e demais contextualizações deste salmo em relação ao período pós-exílico, há tradições deuteronomistas, exatamente, que vai falar de El, de Elohim, vinculados também a esta questão social. Entretanto, porém, os textos ugaríticos, os achados arqueológicos de Ugarit, que datam aproximadamente de 1500 a 1370 antes da Era Comum, obviamente são escritos que, em datação, são mais antigos do que todos os escritos da tradição da redação da Bíblia hebraica. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o Deus verdadeiro abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.